Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato Regis de História e vamos continuar da aula passada sobre a saga, né, dos bandeirantes, os exploradores paulistas que vieram aqui para o nosso estado de Goiás. Hoje nós vamos ver 2 slides só, mas bem detalhados. Vamos lá? Então, assim, a gente começa com o berço das bandeiras, né? De onde saíram essas bandeiras? Só para quem não viu a aula passada, bandeiras eram expedições, né, que saíram de São Paulo a partir dali do ano de 1570, 1600 e alguma coisa, né, 1620, e vieram para o interior do Brasil. Nessa época, o interior do Brasil era habitado por povos indígenas, né, os portugueses, os brancos ainda não tinham adentrado ao chamado sertão, e o berço, né, o local de origem dessas bandeiras era a Vila São Paulo de Piratininga, que hoje nada mais é do que a cidade de São Paulo. Primeiro, sobre a cidade de São Paulo, ela foi fundada em 1554 pelos jesuítas. Os jesuítas eram padres que vieram para fazer a catequese com os indígenas. O principal deles era o padre Manuel da Nóbrega, como obra da catequese, né? Esse aqui é o colégio, né, onde foi a fundação de São Paulo. Pessoal, isso aqui está lá no centro de São Paulo até hoje, meio que tanto de prédio, mas está lá. As ruas que circundam ele são, inclusive, proibidas de passar carro, tá bom? Só de a pé ou de bicicleta. De skate também, né, patinete, enfim. De veículo motorizado não pode. O clima de São Paulo era um clima tropical, temperado pela altitude, que facilitou o estabelecimento do europeu. Então, os portugueses tiveram facilidade em fixar-se na Vila São Paulo de Piratininga. Vila São Paulo tem esse nome que é homenagem ao santo, né, São Paulo, o apóstolo. Piratininga porque era a região, o campus de Piratininga, a paisagem. As terras eram adequadas ao cultivo, à policultura, cultivo de várias coisas, e pastagem para o gado. E você tinha uma planície fluvial, né, de rios com abundância de águas. Principais rios é Rio Pinheiros, Rio Anhangabaú e Rio Tietê. São rios que, inclusive, né, todo mundo já conhece o Tietê e o Pinheiros, né? Tem a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros. E você tinha ligações com a bacia do Paraná e Minas Gerais e Goiás, e com a bacia do Prata ao Paraguai, com o Rio Paraíba do Sul, Minas Gerais e Rio São Francisco. Por que isso, pessoal? Porque na época, 1600, né, essa época, era muito complicado você viajar. Então, essa malha de rios aqui facilitava, tá? Então, aqui você tem aqui, a cidade de São Paulo está mais ou menos aqui, tá? Então você tinha aqui o Rio Tietê, que já descia aqui para o Rio Paraná, que levava para o rumo da Argentina. Se você subisse, pegar o Paranaíba para chegar em Goiás, se virasse aqui no Rio Grande, chegava aqui na região de São Paulo, tá? E aqui entrando ia para o Rio Araguaia também, região do Mato Grosso. Então facilitava bastante o tráfego nesses rios, que está o Rio Paranapanema, Rio Tietê, Rio Grande, Rio Paranaíba, Rio Iguaçu e o Paraná. Continuando, os caminhos terrestres pelo Planalto em direção ao sul, Goiás e Minas Gerais. Então vai ter um Planalto aqui, que subindo aqui também você, à direita Minas, à esquerda GO, Goiás, tá? E então isso vai ser muito importante para facilitar o tráfego. Dificuldade de acesso ao mar e miséria econômica levou os paulistas a se virarem para o sertão. Apesar de toda essa facilidade para plantar, criar gado, a dificuldade de ter outros produtos além disso, né? E também de faltar mão de obra escrava, né? Porque esses imigrantes não queriam trabalhar, eles queriam escravo trabalhar para eles. E aqui onde fica a cidade de São Paulo, nesse cantinho que eu estou mostrando, para você voltar para o mar, para ter acesso ao comércio que vem de fora, tem a Serra do Mar, que é muito difícil. Então ficava mais ou menos isolado, que hoje é a descida de Santos, que fala, né? Estrada de Santos. Então o que eles faziam? Se viraram para o sertão, ou seja, para o interior do Brasil, para procurar uma riqueza, que seriam as pedras preciosas e a escravização de indígena, para exatamente pôr para plantar e colher para eles. E esse sertão tinha, igual estou colocado aqui, numerosas tribos para reduzir a escravidão. Então esse era o ideal deles quando
se viraram para o sertão. Continuando, a Rota das Bandeiras, que é interessante. Eu vou dar uma aumentada aqui se vocês me permitem, tá? As bandeiras saíam daqui, de São Paulo, tá? Algumas desciam para a região aqui do Paraná, Santa Catarina, outras vinham aqui para a região de Cuiabá, outras bandeiras subiam aqui para Goiás. Tem a bandeira aqui, esse nominho aqui é o chefe da bandeira da expedição, Bartolomeu Bueno da Silva, também chamado de Anhanguera. Outras subiam, como a de Fernão Dias, Manuel Borba Gato. Então você tinha essas bandeiras. Olha essa aqui de Santo Antônio Raposo Tavares. Veio até aqui, pegou o rio, acho que é Madeira, Purus, e subiu até o rio Amazonas, até chegar em Belém. Então aqui você vai vendo as distâncias percorridas por essas bandeiras. Sobre as bandeiras, era uma empresa aberta e democrática, ou seja, os paulistas que viviam em São Paulo, os brancos, obviamente, precisavam ter muito dinheiro, não. Quem quisesse participar de uma expedição dessa, participava, não montar. Montar, quem montava eram as pessoas que tinham mais dinheiro. Por quê? Porque você precisava ter cavalo, precisava ter arma, precisava ter mantimento, precisava ter escravos para carregar as coisas, tudo isso. O vestuário simples dos bandeirantes, então depois a gente vai ver que os bandeirantes de bota, igual a estátua do Anhanguera lá na Avenida Goiás, não é muito fidedigna. Função dos indígenas. Os indígenas eram colocados nas bandeiras, eram batedores, coletores, guias e carregadores. Período da União Ibérica, 1580 a 1640, quando os portugueses e os espanhóis tiveram o mesmo rei. Então, o que eles fizeram? Eles atacaram as reduções jesuíticas, ou seja, as escolas onde os padres ensinavam os indígenas a religião católica, com requintes de crueldade e remessa de indígenas para o Nordeste. Então, eles atacavam principalmente onde tinha várias reduções, que era aqui, região dos Sete Povos das Missões. Depois de escravizar os índios, os indígenas mandavam muitos para o Nordeste, para trabalhar na cana-de-açúcar, na plantação, né? Uma legislação frágil contra a escravidão indígena. Você tinha a famosa Guerra Justa, em que se o indígena tivesse provocado, era permitido para o português escravizar eles, mas muitas vezes o português ia lá, mexia com o indígena voltava, revidava, e aí eles escravizavam o indígena, falando que era uma guerra justa. O estímulo da coroa, ou seja, do governo português para a busca de metais preciosos, a partir de 1670. As expedições iniciais de 1515 e 1530, embora fracassadas, criaram a lenda do Eldorado. Eldorado quer dizer o dourado, El no espanhol, né? Então, assim, a Serra de Prata e do Rei Branco. Então, criaram esses mitos, que tinha uma Serra de Prata, que tinha um Rei Branco. Então, esses conquistadores, esses exploradores que saíam aqui de São Paulo, eles iam na caça dessas riquezas, né? Do ouro, da prata, etc. E a gente tem também aqui, onde está aqui, descoberta das minas em Goiás e Minas Gerais a partir de 1690. Então, a partir de 1690 vão ser descobertas as primeiras minas aqui em Minas Gerais, por isso que tem esse nome, tá? Minas Gerais. Também Cuiabá, 1719 e Goiás, 1722. Cuiabá aqui, né? E Goiás, da Vila Boa, está mais ou menos aqui. Então, nessa época aí, 1690, 1700, se descobrem as primeiras minas. O que aconteceu? Muitos paulistas abandonaram a agricultura e a pecuária. Então, virou uma penúria extrema, e nas regiões da Minas tinha uma penúria extrema. Por quê? Porque as pessoas que iam para as minas iam com a mão na frente e outra atrás. Chegava lá, até conseguia tirar ouro e prata. Mas aí ia comer o quê? Ia beber o quê? Ninguém plantava. Quem quer saber de plantar quando você tem ali uma mina de ouro? Você vai tirar ouro, né? Muito melhor. Mas você vai comer o quê? Você vai beber o quê? Então juntou-se inúmeros conflitos sociais nessas região de Minas, inclusive uma guerra dos emboabas entre os paulistas, mineiros e baianos, pelo controle das minas, onde os mineiros e baianos vão expulsar os paulistas das minas. E aí você tem finalmente as monções, que são ligações precárias compostas por tropas de muares, jangadas e canoas. As monções eram no período chuvoso,
que eles aproveitavam as ondas, né, as correntezas do rio, para, né, através do rio, né, chegar nessas regiões dos garimpos, das bandeiras. Certinho? Eu vou deixar uma atividade para vocês. Qualquer coisa, eu estou aqui, tá bom? Abraços.